Fim dos tempos, a volta de Jesus Cristo e a grande tribulação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre escatologia bíblica. Está aqui comigo um grande amigo, Ricardo. Conheci no seminário, tive o prazer de estudar um pouco com ele e aprender bastante com ele. Ricardo, é um prazer ter você aqui, tá? Com a gente mais uma vez nessa oportunidade. Ricardo, para a gente começar, fala um pouco sobre você. Fala como surgiu esse amor pela escatologia. Pois é, Eduardo, é um prazer estar aqui no podcast Mota Talk. E é muita alegria para mim, porque desde pequeno, né, com 12 anos de idade, eu comecei a estudar escatologia, porque eu ganhei de presente de uma tia minha um livro de escatologia. Não entendia muita coisa, porque era um menino, mas comecei a gostar daquele assunto. E pedi explicações a ela, ela me explicava. E com o passar do tempo, ela foi me dando outros livros de presente e eu fui gostando do assunto. Gostando bastante do assunto, estudando, lógico, estudando outras coisas também, mas principalmente a escatologia. Eu gostava muito de missões, mas escatologia em primeiro lugar. E comecei a gostar e amar. A gente é curioso de natureza, né? Então a gente saber o que vai acontecer no final dos tempos, isso chama a nossa atenção e foi ganhando meu coração o estudo escatológico através dessa tia minha, que já faleceu, já dorme com o Senhor. Ela era professora de história, era atuante na escola dominical, regente de coro, então ela foi uma pessoa atuante, né, no estudo da Bíblia e me iniciou, né, no estudo escatológico. Entendi. A partir da sua tia, você começou ali a amar ali o estudo sobre a escatologia, porque você entende que a escatologia e a Bíblia, ela andam lado a lado, né? O estudo escatológico e a Bíblia, ela andam lado a lado, né? Você entende que todo cristão, ele tem a necessidade de ter o conhecimento escatológico, ainda que seja mínimo, mas ele tem a necessidade? Com certeza, porque o próprio Senhor Jesus chamou a atenção da gente, para a gente estar percebido, estar atento às coisas que vão acontecer. Chamou atenção na época dele e chamou atenção para nós também. Porque a gente, quando não estuda escatologia, a gente tende a ser enganado com facilidade por assuntos heréticos que vêm aparecendo durante os nossos tempos, na nossa vida, e de forma sutil. A gente não entende que a escatologia, quando vai perceber, já está enganado, já está envolvido com esses assuntos errados, e muitos desses assuntos escatológicos heréticos, desses assuntos surgiram religiões, como seitas, enfim, etc. Então as pessoas caem nesse erro e fatalmente vão sair da graça, enfim. Entendi. É muito perigoso. Então a pessoa precisa estar estudando escatologia como uma ferramenta principal para entender os acontecimentos finais. Entendi. No seu entendimento, quais os acontecimentos atuais que hoje estamos vivendo que aponta que estamos próximos do fim do tempo? Acontecimentos atuais. Isso. O aumento da corrupção, da violência, de filhos contra pais, pais contra filhos, as guerras, as que têm aumentado. Sempre existiram guerras no mundo, é bem verdade. Mas Mateus 24, o sermão profético do Senhor Jesus, ele vai dizer que haveriam guerras e rumores de guerra, para a gente não ficar... olha, mas não se preocupe, porque é forçoso que isso aconteça. Haverá guerras, rumores de guerras, e as coisas irão escalando de tal forma que no fim dos dias as coisas iam ficar fora de controle. Nação levantando contra nação, reino contra reino, a gente está vendo isso acontecer nos nossos dias. É lógico que, como a gente falou aqui, isso tem acontecido com o passar dos anos. Só que, com o aumento da tecnologia das armas nucleares, a coisa tomou um outro vulto, tomou uma outra proporção que está muito perigoso. Então, a gente tem visto isso aumentar. E a questão de Israel, que quando a gente vê Israel, a gente entende que Israel é o ponteiro no relógio de Deus para a vida de Jesus. Por quê? Porque muitas profecias do fim dos tempos colocam Israel no centro. Então, a gente, olhando o que está acontecendo agora em Israel, a gente entende que nós chegamos, sim, no fim dos tempos, ou próximo a isso. Entendi. Então, Israel ele não tem um papel apenas simbólico na escatologia e no papel ali no que se diz respeito aos sinais. Ela, de fato, no seu ponto de vista escatológico, ela é uma Israel literal,
tudo que vai acontecer profeticamente não é a partir da eleição, né, ou das pessoas, daqueles que foram enxertados na videira. Não é porque eu aceitei Jesus que eu faço parte da nação de Israel. Eu acredito assim, no seu ponto de vista, né? Eu acredito que você deva estar falando nesse sentido, que eu posso, porque muitos cristãos hoje em dia entendem que eu sou israelita, porque eu aceitei Jesus. Então, se eu aceitei Jesus, eu sou Israel. Mas, pelo que eu estou entendendo, o que você está dizendo é que os sinais apontam para Israel nação, né? Territorial. Sim, territorial. Agora, voltar um pouquinho atrás, para mim, isso aí, para mim, não existem duas nações. Uhum. A igreja, a nação de salvos, que é o Israel espiritual, e a nação de Israel literal, elas fazem parte, profeticamente, elas fazem parte de um conglomerado profético que vai se dar no fim dos tempos. Agora, existem profecias que só Israel literal, nação, cumpre. Uhum. A gente entende dessa forma, né? A gente tem lido. Quais são essas bastante. profecias que você entende? Por exemplo, a profecia de Isaías, que fala que Israel voltaria à sua terra. Isso aconteceu. Zacarias também fala isso. Naum fala isso. E então a gente não pode deixar de considerar essas coisas. Daniel fala sobre isso também, que a nação voltaria. João fala que o templo seria reconstruído. Ainda que alguns entendam que é simbólico, mas fala que o templo ia ser reconstruído. Então, Israel está no centro das profecias do fim dos dias. Zacarias 14 chega a falar assim, e olharão para aquele a quem transpassaram, né? E se lamentarão, como se lamenta sobre um filho único, um filho pródigo, um filho único que foi e voltou. Uhum. Então a gente entende que Israel está no centro profético do fim dos dias. Não tem como a gente entender diferente. Claro, a gente respeita quem entende diferente, mas quem tem um pensamento um pensamento que abundou no quarto século, que vai falar sobre a teologia da substituição, que a igreja agora ela substitui Israel no parâmetro profético. Eu não creio isso. Eu creio que Israel, como nação, ainda vai cumprir profeticamente muitas profecias que estão no Antigo Testamento. Algumas dessas profecias foram descritas por Jesus? Foram? Sim. Quando ele fala que Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junto dos seus pintinhos? Abandonada vos é a vossa casa até aquele dia em que dirás, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por aí a gente já percebe que Israel não ficará só. Israel não ficará abandonado e deixará de ser uma nação profética, e a gente vai deixar de olhar ele como um elemento bíblico profético para o fim dos dias. Sim. Porque o próprio Senhor Jesus falou que Jerusalém seria abandonada até aquele dia em que dirás, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Muitos tentam colocar essa fala do Senhor Jesus como a sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas isso não é verdade, porque ela não ficou abandonada ali, ela ficou abandonada depois do ano 70, quando ela foi destruída pelo general Tiro, pelos romanos. Então ela ficou abandonada praticamente, até 1967, quando a Guerra dos 6 Dias acontece e Jerusalém retorna para a mão dos judeus. Na verdade, ela não ficou na mão dos judeus. Ela ficou sob a tutela do rei Hussein da Jordânia, e ele, até hoje, já falecido, né, o seu filho, o príncipe Abdullah, ele comanda as partes espirituais de Jerusalém, onde fica o Domo da Rocha, onde fica a mesquita de Al-Aqsa. Então ele controla a Jerusalém, e não Israel de forma 100%, não controla. Então a gente vê que Israel ainda está abandonada, Jerusalém ainda está abandonada, e só vai voltar a ser uma nação próspera, uma cidade próspera, na volta de Jesus. Entendi. Então a Israel ela continua abandonada porque, no seu ponto de vista, me corrija se eu estiver errado, ela fugiu ali do objetivo. Ela foge do objetivo principal, né? E ali, no ano 70, como você falou, ela só vai conseguir novamente se voltar para Cristo, né? Após todos os acontecimentos. Perfeito. Entende? Já que você falou de muito equívoco que acontece, no seu ponto de vista, qual o maior equívoco, né, ao interpretar os sinais do fim dos tempos tem acontecido nos nossos dias? Quais são os maiores equívocos? Vamos lá.
Um dos equívocos que eu acho que as pessoas cometem, para mim, é o principal deles, é tentar adivinhar, tentar encaixar as profecias bíblicas com certos acontecimentos que têm se dado no mundo. Por exemplo, tal fulano será o anticristo, ou tal nação vai cumprir Gog e Magog, tal nação vai ser o congressamento de nações e 10 reinos do fim dos tempos. Então, quando as pessoas começam a datar, começam a falar, começam a dizer que essa nação, ou aquele, ou aquela pessoa cumpre os requisitos proféticos, a gente começa a entrar numa situação difícil. Por quê? Porque muitos já fizeram isso. Muitos já fizeram isso. Quando, no ano de 82, houve um alinhamento dos planetas, o cometa Halley passou aqui no nosso céu ocidental, né? O cometa Halley, houve um alinhamento dos planetas. Então, um estudioso da escatologia da Assembleia de Deus, muito conhecido, Lawrence Olsen, ele escreveu um livro chamado Alinhamento dos Planetas. Então, ele achava que Jesus voltaria naquela época. Não aconteceu. O que aconteceu depois? O Lawrence Olsen, ele ficou um pouco desacreditado. Hal Lindsey foi outro que comentou, John Pentecost foi outro que comentou sobre isso. Uhum. Então, a gente começa a ficar desacreditado, porque não acontece, a gente não pode datar a vinda de Cristo. Uhum. E nem achar que na minha geração, Cristo voltará. Eu preciso olhar os sinais, observar os sinais, porém com os pés no chão. Uma coisa que tem acontecido bastante, que as pessoas erram muito, quando eles interpretam o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, quando fala assim, quando houver andarem dizendo, haverá paz, a paz, haverá arrependimento e destruição. Então serão pegos de surpresa. Esse texto, esse verso, ele é mal interpretado, a meu ver. Por quê? Porque muitas pessoas acham que vai haver um acordo de paz, é preciso haver um acordo de paz, para que só então as coisas do fim comecem a acontecer. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não fala sobre isso. Ele fala o seguinte: quando andarem dizendo a paz e segurança, haverá arrependimento e destruição. Então serão pegos de surpresa como um ladrão de noite, que vem e arromba a casa quando o dono da casa não espera. Ou seja, esse texto, esse verso, fala sobre as pessoas estarem desapercebidas sobre os acontecimentos. Não quer dizer que vai haver um acordo de paz. Uhum. Quando andarem dizendo a paz e segurança, essa palavra no grego, eirene, paz, ela está dizendo o seguinte: um estado de espírito que está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo, nada de novo acontece. Tudo segue a sua rotina. É como Pedro fala também. As pessoas andaram dizendo, cadê Jesus? Voltou, não voltou? Cadê? Não aconteceu nada disso que vocês disseram que ele ia voltar. Está tudo acontecendo, nada diferente, nada normal. E tem gente que acha que as pessoas vão estar apercebidas, não vão estar apercebidas. Se nós, evangélicos, não estamos apercebidos, e não estamos querendo estudar escatologia, estudando escatologia e percebendo os acontecimentos, imagine as pessoas que não estudam, que não conhecem a Bíblia. Então, esse texto fala de as pessoas estarem desapercebidas com as coisas que vão acontecer. Então, quando o fim dos dias entrar, elas não vão se dar conta. E quando se derem conta, já será tarde demais. Tem um texto, acho que se eu não me engano, é no livro de Mateus, não vou lembrar da referência agora, que os discípulos estão conversando, acho que com Jesus, e Jesus está falando, acho que basicamente isso aí que você acabou de dizer, né? Quando tiverem dois, um será tirado, o outro será levado, né? Quando vão estar dois no campo, um será deixado, o outro será levado. Esse texto, no seu entendimento, ele aponta para um dia comum no arrebatamento da igreja? Sim, entendi. Muita gente entende esse texto como sim. Entende que ali o Senhor Jesus está fazendo referência ao arrebatamento da igreja. Porém, é bom que a gente comece a entender esse texto de uma outra perspectiva. Uhum. Né? A maioria acredita que ali uma grande parte dos dispensacionalistas, a gente entende, depois você pode explicar o que é dispensacionalismo, e eles entendem que ali Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja. Um será deixado, outro será tirado. Sim. Porém, preste atenção, quando fala nesse texto, ele fala sobre o dilúvio. O dilúvio, quem foi deixado foram as pessoas que foram salvas. E quem foi tirado foram as pessoas que saíram do dilúvio. Foram levadas pelo dilúvio. Foram levadas. Então,
a gente não pode entender que ali está falando sobre o arrebatamento. Ele está falando sobre o seguinte: no fim dos dias, uma boa parte das pessoas vão ser levadas pelas catástrofes, pelos acontecimentos que se darão, e muitos vão se salvar. Então, o que está sendo dito ali é o seguinte: haverão salvos e haverão não salvos. É simples assim. Então, não está apontando para um dia específico. Não está apontando para um dia específico de um arrebatamento. Sim. Ali está dizendo assim: ó, pessoas se salvarão e pessoas não se salvarão. Assim como foram no dilúvio. Uns foram levados, outros foram deixados. Então, mas aí se foi deixado levado é arrebatamento. Não necessariamente. O que Jesus está dizendo é que a gente tem que estar percebido que senão a gente vai ser de uma forma tragado por esses acontecimentos. Pego de surpresa, desapercebido. Fazendo então, tudo. É isso que ele diz aí nesse texto. Então não tem especificamente um arrebatamento. Um outro texto que as pessoas gostam muito de usar é 2 Tessalonicenses. Fala sobre o arrebatamento da igreja, né? Fala sobre a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. E as pessoas gostam de falar ali, primeiro vai acontecer a apostasia, depois a revelação do homem do pecado. Muitos já entendem que essa apostasia aí no grego, ela é a mesma palavra usada para divórcio, uma separação. Aí muitos entendem que essa separação é uma separação de arrebatamento. Mas, de novo, não tem nada ali de arrebatamento. Ali é uma separação realmente como no dilúvio. Olha, esses foram salvos e esses não foram salvos. Estão separados. Como Jesus falou que separado os bodes das ovelhas. Né? Separação. Sim. Então, sempre a referência sempre é essa. Uns salvos e uns perdidos. Agora, a gente não pode, de jeito nenhum, achar que Jesus está falando ali, tanto num texto como no outro, do arrebatamento da igreja. É lógico que 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses falam do arrebatamento. Sim. Alguns entendem que será antes, alguns entendem que será no meio da grande tribulação e outros entendem que será depois. Mas, de qualquer forma, haverá um arrebatamento. Entendi. Mas essas três posições, elas confundem muito a cabeça das pessoas, que as pessoas tendem a puxar a brasa para sua sardinha, né? Agora, isso não é importante para mim. Para mim, o importante é entender que Cristo voltará e arrebatará a sua igreja no seu retorno. Se será antes, se será no meio, ou se será depois, não é relevante. Sim. A gente entende que ele voltará, para buscar a igreja. E a gente tem que estar totalmente preparado para quando isso acontecer. Entendi. No seu ponto de vista, e faz bastante sentido, o importante é que Cristo vai voltar e todos precisam estar prontos para esse dia. Para esse dia. Mas na sua visão escatológica, para você, vai ser antes, durante ou depois? E por quê? Na sua visão. Sim. Eu costumo falar que eu gosto da teoria pós-tribulacionista. Ou seja, Jesus vem após a grande tribulação. Então, para mim, eu acho mais coerente a igreja, ela passa pela grande tribulação e Jesus retorna para aniquilar o anticristo e começar, depois nós vamos falar sobre o reino, né? Sobre o seu reino milenar. Então, ele vem após a grande tribulação. Ele não vem durante e nem vem antes. Por quê? Porque existem vários textos que corroboram com isso. Por exemplo, quando fala assim, ó, capítulo 20 de Apocalipse, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados são os que participam da primeira ressurreição, porque sobre eles a segunda morte não tem poder. A segunda morte é a morte eterna. Sim. Não tem poder sobre eles. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então vejam bem, essa é a primeira ressurreição. Jesus fala lá, na profecia, né, que foi revelada a João. Sim. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados são os que participam por ela. Então, se eu coloco uma outra ressurreição num suposto período de 7 anos antes da grande tribulação, então eu teria duas ressurreições. Só até aí. E mais uma ressurreição final, que seria depois do julgamento do grande trono branco. Então, quando a pessoa entende dessa forma, ela coloca mais um arrebatamento e aí começa a tentar se explicar dentro das profecias, dentro das escrituras. E isso é muito difícil de a gente fazer, porque a gente não encontra referência a 2 arrebatamentos antes da vinda de Cristo. A gente encontra referência a um arrebatamento só. A gente entende, a gente respeita quem pensa diferente, porém, é muito difícil a gente entender um arrebatamento anterior. Quando Jesus diz,
se não fosse por causa dos justos, aquele dia não seria abreviado. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele não estava falando da grande tribulação, não? Exatamente, da grande tribulação. E antes um pouquinho de entrar nesse assunto, voltando um pouquinho no título do arrebatamento, é interessante a gente entender uma coisa. O Senhor Jesus, ele voltará uma segunda vez como juiz, para julgar as pessoas. Sim. E para destruir o anticristo e para começar a reinar. Se eu coloco o arrebatamento antes da grande tribulação, um suposto 7 anos antes, no começo de um suposto 7 anos que para mim não existe. Para mim esses 7 anos não existe. Mas eu vou explicar por quê. Não existe esses 7 anos. A gente tem que achar a referência dela. E a referência dela, que os dispensacionalistas gostam de explicar para a gente, é Daniel 9:27. Se der tempo, a gente vai falar sobre Daniel 9:27. Sim. Então, quando a gente lê Daniel 9:27, corroborando com 1 Tessalonicenses capítulo 4, a gente tem que fazer uma ligação dos dois. E não tem como ligar. Sim. Não tem como ligar. Então, por isso que as pessoas entendendo esse texto de Daniel 9:27 como se fosse um acordo de paz, suposto acordo de paz de 7 anos, e na metade desse acordo de paz, o acordo será desfeito, aí coloca 1 Tessalonicenses capítulo 4, haverá paz e segurança. Quando andar dizendo a paz, haverá repentina destruição, porque segundo eles o pacto será desfeito. Porém, a gente não encontra isso no 1 Tessalonicenses. A gente encontra uma referência em Daniel 9:27 de uma aliança que o personagem faz de um período de 7. Então, na metade daquele período de 7 seria o desfecho do arrebatamento ali, segundo alguns. Por que eu te perguntei desse texto de Jesus falando para os discípulos? Porque ele dá a entender, nós estamos falando da grande tribulação e da igreja que vai passar por esse período. Sim. Ele dá a entender que quando Jesus diz que se não fosse por causa dos justos, aqueles dias foram abreviados, ele dá a entender que a igreja está passando por um período, né? Perfeito. Bem pesado, um período de tribulação bem agravado, e ali Deus entende que se ele não abreviasse aqueles dias, a igreja não ia suportar. Então, você entende desse jeito. Perfeito. Então, por isso que a igreja está passando por esse período de tribulação. A igreja ela não vai ser retirada, né, no seu ponto de vista. Perfeito. Ela vai passar por esse período e vai chegar o tempo que Deus ali vai dar um basta. Exato. Então, por isso que eu voltei no Daniel 9:27. Por quê? O personagem de Daniel 9:27 fala assim, e ele? Esse pronome ele não existe nos textos mais antigos, de Qumran, datado antes do Senhor Jesus, não existe. O texto mais antigo do hebraico que a gente tem é mais ou menos de 1000 anos depois de Cristo. Né? É a referência que a gente tinha do Código de Alepo, o Código de Leningrado, o Códex. Né? Então, esses textos de Qumran que foram achados em 48, eles trouxeram luz a alguns textos, e entre eles a gente não vai entender de forma alguma que o personagem de Daniel 9:27 seria um suposto anticristo. Para mim, né, e para alguns estudiosos, quem faz essa aliança, e aí tem a ver com a abreviação dos dias, é o Messias. Sim. E ele fará uma aliança com muitos por um período de 7. Veja bem, não existe ali no texto hebraico a palavra semana. A palavra semana é Shavua, né? A gente entende até a palavra de Shavuot, que é a festa, né, de Pentecostes, de Pentecostes, Shavuot. Né? Então, Shavua, né? Não existe a palavra Shavua, existe a palavra Shavuí. E Shavuí, ela não é bem semana, ela é períodos. Quando que Shavuí se torna semana? Quando é de terça a terça, quando é de quarta a quarta, quando é de quinta a quinta. Aí se torna semana, esse período de 7. Porém, no texto quer dizer o seguinte, 70 períodos de 7 estão determinados sobre a sua santa cidade, sobre Jerusalém, etc. Começa no capítulo 9 de Daniel. E quando chega no 27, no 26 fala assim, haverá 62 semanas e 7 semanas, e será morto o ungido. Depois de 62 será morto. Veja bem, depois das 62, que com as 7 que está junto no texto, né, no mesmo verso, ficam 69. Resta uma semana ou um período de 7 por final.
Mas depois, o texto diz que depois de 69 ele seria morto. A palavra morto não aparece no original. Ali a palavra é caráter. A palavra caráter, ela é a mesma palavra usada quando quando Abraão vai fazer um pacto, Deus vai fazer um pacto com Abraão, ele pede para dividir 3 animais ao meio. Capítulo 12 de Gênesis, 3 animais ao meio. Colocou 3 metades de um lado e 3 metades do outro. E era para Abraão e Deus passarem entre os animais e o pacto estava feito. Sim. Era um pacto comum naqueles dias para aquelas nações. Então Deus usou desse alimento para fazer um pacto com Abraão. Só que na hora de Abraão passar, Deus fez cair um sono pesado em Abraão. E só Deus passou entre os animais. Só Deus passou entre os animais. Então essa aliança, ela é incondicional e eterna. Porque dela viria o Messias. Sim. Viria o Messias. Então, só Deus passou entre esses animais. Essa aliança que Deus fez com Abraão, ela vai ser, depois, vai ser ratificada por esse personagem. Esse personagem, Daniel 9:27. Então, depois de 62, juntando com 7, 69, será morto, será cortado. A palavra ali é cortado ao meio. Uhum. É a mesma palavra que é cortar os animais. Sim. Sim. Então, o personagem seria Jesus, o Messias, ele seria cortado ao meio. Ele não foi cortado ao meio, ele foi crucificado. Sim. Mas, simbolicamente, ele foi cortado. E o personagem de Daniel 9:27 diz que faz uma aliança com muitos. Em Mateus, quando o Senhor Jesus vai falar sobre a ceia, este é o meu sangue da nova aliança, feito derramado por muitos. Ele usa a mesma palavra que foi usada lá em Daniel 9:27. Por muitos. Ele não fala todos, ele fala muitos. E muitos também é usado lá. Este é meu corpo que é partido por vós. Ele parte o pão, partido por vós. Sim. Ele faz a referência a Daniel. Então, toda vez que a gente vê, respondendo a sua pergunta, demorou um pouquinho para responder a sua pergunta, a abreviação, toda vez que você vê o reino do anticristo, o tempo de ação do anticristo, só aparece em 3 anos e meio. Não aparece 7 de jeito nenhum. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, Daniel. Sim. 42 meses. Apocalipse fala também. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 42 anos. 3 anos e 42 meses. 3 anos e meio. Então, sempre é 3 anos e meio. Não tem referência alguma em toda a profecia que o anticristo reinará durante 7 anos. Só 3 anos e meio. Então, isso já é uma abreviação. Aprove Deus abreviar esses últimos dias, porque serão dias difíceis. Então, o anticristo reina somente por 3 anos e meio. O que acontece é que as pessoas colocam o personagem de Daniel 9:27 como sendo o anticristo, que faz uma aliança. E na metade da aliança ele quebra o acordo. Veja que em lugar nenhum no texto se diz que a aliança foi quebrada. Se diz que o sacrifício foi cessado. O sacrifício cessou na metade da semana. Sim. Foi quando o Senhor Jesus morre. Quando ele morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Se rasga, olha só, se rasga. Né? De alto a baixo. Então, 3 anos e meio depois do seu batismo lá no Jordão, ele cumpre a primeira parte dos últimos 7 anos. Então, até ali, ele cumpriu os 3 anos e meio. Faltam 3 anos e meio para ser cumpridos no final, que serão dados ao anticristo, que é o único tempo que ele vai reinar. Por isso, Deus vai abreviar os últimos dias. Entendi. Então, o que você está dizendo é que 7 anos o anticristo ele não vai ter posse dos 7 anos, apenas de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, isso corrobora com a fala de Jesus na fala de que os tempos seriam abreviados e também corrobora e aponta para que a igreja vai estar passando por esse período inicial, né? E aí, quando ele se agravar, é que a igreja é tirada. Não é isso? A igreja é tirada. Mas, já falando dessa grande tribulação e desse anticristo, no seu ponto de vista, né? O que seria o anticristo? Quem seria? As escrituras apontam para um anticristo? Então, muitos, no decorrer dos anos, acham que essa pessoa, esse ser, não será um homem, será uma instituição, será uma organização. Sim. Inclusive, nossos amigos adventistas, eles dizem isso, que será uma organização. Porém, a gente não pode, como eu falei antes, definir
porque não é nos dado informação suficiente para a gente entender. Nós não Poderá conseguimos ser fechar. uma organização, mas com um homem na frente dessa organização. Sim. Porque quando a gente olha o Apocalipse, a gente entende que a besta que sobe da terra é o falso profeta. A besta que sobe do mar é outro. Esse é o anticristo. Então haverá um anticristo que vai agir no final dos tempos junto com o falso profeta. Serão dois agindo juntos. Sim. Apocalipse mostra isso de forma contundente. Sim. A besta que sobe do mar é a besta que sobe da terra. Serão dois agindo. E mais o dragão, perfazendo a trindade satânica. E, né, uma simulação daquilo que é o Senhor Jesus, o Pai e o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente olha esse texto, a gente observa de Apocalipse que o anticristo, ele entra no cenário não demonstrando que ele é uma pessoa boa, como muitos gostam de entender, né? Infelizmente, muitas pessoas trazem essa ideia que ele será uma pessoa boa que enganará as pessoas. O anticristo não, o falso profeta sim. O anticristo ele vem primeiro. Ele vem invadindo Israel, ele vem querendo tomar Israel, tomar Jerusalém, tomar a força. Esse é o papel do anticristo. No livro de 2 Tessalonicenses, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo dá o currículo vitae dele. Aquele que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no templo de Deus querendo parecer Deus. Esse é o anticristo. O falso profeta, que vai vir após a ação principal, primeira do anticristo, esse vai enganar as pessoas, porque Apocalipse 13 diz que é ele quem vai marcar as pessoas e fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. As pessoas às vezes não percebem o que está sendo dito no texto. Então, o falso profeta que vem depois, é ele quem vai marcar as pessoas, é ele quem vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, é ele quem vai colocar uma estátua do anticristo no templo, vai fazer com que as pessoas adorem essa estátua, adorem essa pessoa. O anticristo morrerá? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Aí vai lá um simulacro de uma ressurreição? Parece que sim. A gente não tem como definir isso, mas parece que sim. E o falso profeta, ele faz com que as pessoas adorem essa primeira besta. É ele quem marca as pessoas. Essa é a besta que sai da terra. O falso profeta, que ele tem boca, fala como um cordeiro, mas ele age como um dragão. Ele é um simulacro, né? Então essa pessoa é falsa, essa pessoa engana. E não o primeiro. O primeiro vem arrebentando. Sim. O primeiro invade. Sim. O primeiro começa a fazer traz a invasão a Israel e começa a fazer as coisas. E outra coisa, quando a Bíblia fala que ele, no livro de 2 Tessalonicenses, fala que ele se assentará no templo de Deus. A palavra templo ali, ela não existe no original. A palavra naos, no grego, significa santo dos santos. Ela não fala que ele se assentará no templo. Fala que ela se assentará no santo dos santos. Sim. Aí alguém pergunta, pois é, mas o santo dos santos precisa ser reconstruído. Será que precisa ser reconstruído? A gente não sabe. O tabernáculo era um tipo de templo. Existia o santo dos santos lá. E se houver um tipo de tabernáculo no fim dos tempos que for reconstruído? Poderá acontecer isso. A gente tem que ficar percebido com os sinais. Mas a profecia aponta para que vai haver uma reconstrução, correto? Um tipo de reconstrução. Porque João, ele mede o templo. Ele mede o pátio de fora do templo. Sim. O tabernáculo também era considerado um templo. E também tinha tabernáculo. Tinha a parte de fora do tabernáculo. Né? Então a gente poderá ver um templo, poderá ver um tabernáculo. Ou algo parecido com os dois. A gente não sabe ainda. Então é bom a gente esperar os sinais acontecerem. Mas de qualquer forma, tem que haver um templo, tem que haver algo espiritual que os judeus vão começar de novo a sacrificar em Jerusalém. E de novo eles começarão a fazer o serviço que faziam no Antigo Testamento. Agora, se haverá um templo suntuoso como existia no primeiro e segundo templo, a gente não sabe. A gente não tem essa ideia. Porque é muito difícil hoje a gente ver o Domo da Rocha sair do local que ele está. É mesmo. Né? Haveria uma terceira guerra mundial se isso acontecesse. Muita gente chama, eu já vi pastores chamarem aquele Domo da Rocha de uma mesquita. Ela não é uma mesquita. Ela é um relicário. A mesquita mesmo é de Al-Aqsa, fica a leste. Aí sim, é uma mesquita. De onde supostamente Maomé teria subido ao céu. Então, para isso sair dali, ou para que se construa um templo junto com a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, eu acho muito difícil. Agora,
Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Ele pode retirar aquilo dali com o seu tempo, sem problema nenhum. Agora, a gente não pode ficar agarrado a essas coisas. Agarrado a um entendimento. Não, vai ser dessa forma. Não, vai ser assim. Não, eu já entendi, vai ser desse jeito. Então, a gente não pode fazer isso, porque não existem absolutos no estudo da escatologia. Existem ideias. Sim. A única coisa absoluta é que Cristo vai voltar. Sim. Isso a gente concorda. Mas o que vai acontecer, como vai se dar, a gente precisa esperar os sinais acontecerem. Entendi. Mas é possível o templo ser construído ali no Domo da Rocha? É uma pergunta, tá? Caso haja aquela falsa paz. Haja um acordo e ali seja... É possível que seja reconstruído, né? O segundo templo onde as pessoas entendem... O templo, né? Onde as pessoas entendem que seja ali naquele lugar. Que eles só entendem que só será verídico se for ali. Mas pelo que você está dizendo, pode ser em qualquer outro... Próximo ali dele. Pode ser próximo. Próximo. Alguns rabinos dizem que não é onde está o Domo da Rocha, que não é a pedra fundamental onde Abraão teria sacrificado Isaac. Alguns entendem assim. Não são a maioria. A maioria entende que é ali. Que é ali onde está o Domo da Rocha, exatamente em cima da rocha que Abraão sacrificou Isaac. Pode ser ali, por quê? Porque Deus preservou o local. Fez com que construísse um Domo da Rocha ali, de propósito, ao ver de muitos pastores, eles dizem isso. E eu concordo com essa visão também. Pode ser sim. Pode ser do lado? Pode ser do lado. Por isso que eu falo que os sinais são mais importantes do que o próprio Domo da Rocha em si. Vamos esperar. Entendi. Agora, poderá ser ali, poderá ser do lado. Porque alguns entendem que é do lado dele. Mas uma grande parte entende que é justamente ali. E que Deus teria construído, permitido que o sultão, o califa Omar, teria construído aquele Domo da Rocha, né? Ou o Domo da Rocha, para que preservasse aquele local onde um dia ficou a Arca da Aliança. E de fato ficou preservado, né? De fato ficou preservado. Isso é interessante. Você falou do falso profeta. Para um profeta influenciar o mundo inteiro, porque ele vai influenciar, né? O falso profeta ele vai influenciar o mundo. Ele não vai influenciar apenas uma parte, uma região. Ele vai influenciar o mundo. Para ele influenciar o mundo, ele precisa ser conhecido. Sim. Ele precisa ser conhecido. Muitas pessoas, eu já vi muitos estudiosos, não vou falar nome que é para a live não cair, mas muitos estudiosos dizem que esse falso profeta é um líder que hoje está em Roma. Não vou falar o nome para a live não cair, você já deve ter captado. Você acredita que esse falso profeta ele vem de lá? Para mim ele poderia vir de Roma, ou como poderia vir dos muçulmanos também, ou do judaísmo. Do judaísmo também. Né? Mas você, assim, uma pergunta. Você entende que o judaísmo hoje, amanhã pode ser diferente, mas hoje ele não tem influência sobre o mundo como Roma tem? Não tem. Então veja só. Primeiro, o anticristo invade Jerusalém. Sim. Invade Jerusalém. Tenta profanar aquilo que será um templo reconstruído, ou um suposto templo, ou um templo, ou um tabernáculo. Enfim, sim. Profanar. E quando o falso profeta ele entra no mundo ajudando, no mesmo tempo do anticristo, ele vai fazer sinais e prodígios de mentira, vai enganar as pessoas. Então, esse cidadão que vai enganar as pessoas, com esse prodígio de maravilha de mentira, por aí a gente já entende que as pessoas serão levadas por esse engodo. Agora, há um detalhe aí que a gente precisa entender. Tanto Apocalipse quanto o livro de Daniel, eles vão falar o seguinte, que essas pessoas que vão atrás do anticristo e vão seguir o anticristo, serão enganadas pelo anticristo. Essas pessoas são as pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Tem endereço certo. São as pessoas que não foram eleitas. Não tem o seu nome escrito no livro da vida. Tá muito claro isso lá. Pessoas que não têm o seu nome escrito, então são ímpias. Isso corrobora com o texto de 2 Tessalonicenses, quando Deus fala assim, Deus lhes envia a operação do erro, ou permite que entre no mundo a operação do erro, para que creiam na mentira, porque não tiveram prazer na verdade, antes amaram a mentira. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, e permite que a operação do erro entre. Então essas pessoas, elas irão atrás do anticristo, porque
vão amar a mentira, vão rejeitar a verdade que é Jesus Cristo e vão amar a mentira. Então, só por isso a gente entende que essas pessoas não terão salvação. Quem for marcado pela besta, sem chance. Sem chance. Então, a marca da besta e a ação dele serão milimetricamente dirigidos por Deus. Deus vai estar controlando essas coisas. Não será aleatório. Sim. Vou marcar quem eu quero marcar. E muitos evangélicos têm medo disso, né? Entendi. Pode ficar tranquilo, nenhum salvo será marcado. Agora, então, ou seja, o salvo, ele não tem como ser enganado pelo falso profeta. Não tem como. Ele não tem como porque ele está salvo e ele sabe quem é. Exato. Eu lembro até da passagem que Jesus diz, não sei se tem a ver, mas tem uma passagem que Jesus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Então, o salvo não vai ter como se perder. Se perdeu, é porque não está salvo. Não está. E essa marca que você falou, ela é interessante. Essa marca, ela é literal ou ela é simbólica? Então, a gente pode entender das duas formas. Ela pode ser literal ou pode ser simbólica. Vou ilustrar de uma forma bem interessante. Certo. Você já viu alguma ilustração de um judeu fazendo bar mitzvah ou fazendo a sua oração? Esse dia do Luciano Zafir, que foi casado com a Xuxa, tem até a filha, né? A filha da Xuxa, a filha com esse judeu. Inclusive, a mãe dele não gostou. Porque, enfim, essa questão do judaísmo, né? Que Deus abençoe os dois. Amém. Né? Mas ele trouxe uma ilustração legal. Ele estava com a kippá, ele estava com o talit, ele estava com o tefilim enrolado no seu braço esquerdo. E a caixa da mezuzá, o tefilim, aqui na sua mão e na sua testa. Vejam bem, colocado na sua testa, a lei de Deus, e colocado na sua mão esquerda, que é a mão do coração, a lei de Deus. Isso é literal, porque é uma indumentária da cultura judaica, que Deus pediu para que eles fizessem lá em Deuteronômio, em Êxodo. E quando a gente percebe que ali tem, na mão esquerda, tem a lei de Deus e na testa tem a lei de Deus, muitos sugerem que isso faz referência a um engano que as pessoas sofrerão no fim dos tempos, então por isso serão enganadas na sua mente e na sua mão. Pode ser, porém, aqui tem um elemento físico, né? Um elemento físico que está ali, as pessoas veem o tefilim ali, enrolado, e vem aqui a caixinha. Então, o outro vai ser espiritual também, mas aqui é espiritual e físico. Então, a gente tem que observar com cautela. Não, a gente entende que a lei de Deus, essa aqui, é uma indumentária da cultura deles, que demonstra que eles estão totalmente agarrados com a lei de Deus e com Deus. A marca da besta, ela poderá se dar de forma literal, sim. Por quê? Porque a própria escritura diz que só vai poder comprar e vender quem tem essa marca. Quem tem um número, quem tem a marca e que tem um nome. De 3 formas. A marca, o número ou o nome do homem. De 3 formas, não uma só. Então, as pessoas que estiverem sendo dirigidas por anticristo, por essa pessoa, que é o anticristo, então olha só, essas pessoas elas serão enganadas, mas serão enganadas porque gostam da mentira, porque irão amar a mentira muito mais do que a verdade. Por isso, essas pessoas serão enganadas. Elas não serão enganadas de forma, puxa vida, eu fui enganado, né? Caramba, eu podia ter seguido Jesus. Não, são pessoas que serão enganadas porque gostam. Porque querem. Porque querem. Eles gostam da mentira, eles gostam, eles rejeitaram a Jesus Cristo. Então, como você perguntou, né? Ele enganará o mundo. Sim, mas enganarão, mas esse engano terá um endereço certo. Entendi. Deus não faz as coisas de forma aleatória, faz as coisas de forma milimetricamente pensada. A gente vê isso em toda a Escritura. Não que Deus seja um Deus mau, um Deus injusto, mas as pessoas que procuraram isso, as pessoas que entenderam dessa forma e quiseram seguir o anticristo e vão seguir da sua própria vontade. Então, por isso, elas entrarão na operação do erro, serão marcadas por esse cidadão. E ele não enganará as pessoas, de uma forma que a gente entende hoje. Puxa vida, eu fui enganado por aquela pessoa, ele me passou a perna e eu perdi dinheiro com ele. Não será assim. Não será dessa forma. Porque havia uma pessoa justa aqui e foi enganada de uma forma injusta por um outro. Ali não. Ali ele vai enganar porque ele é um engano, ele é uma mentira. Então essa mentira, ela vai ser trazida à tona. E essas pessoas que rejeitaram a Jesus Cristo, já são ímpias, elas vão ter afinidade com essa mentira. E elas vão ser enganadas desta forma. E não de uma forma que elas serão assim desapercebidas e serão enganadas. Entendi.
Nesse tempo que nós vivemos, Ricardo, no tempo de tantas teorias da conspiração, como você acha que o povo cristão, né, os servos, os filhos de Deus, o que eles podem fazer para permanecer fiel ao que a Bíblia ensina? O que eles podem fazer? Com tantas teorias, porque a televisão, a internet hoje em dia, elas têm tanta informação, vai enchendo a gente de tanta informação, que muitas vezes quem está começando a caminhar agora se perde nessas teorias. Como que essa pessoa consegue se firmar? Exato. A gente tem que ter uma boa leitura da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar, pedir ao Senhor discernimento, se for possível, pegar bons livros para ler, bons livros de escatologia para ler, ir à escola dominical é muito importante, e ser uma pessoa sincera, procurar diante de Deus entender as coisas do fim dos tempos, o que está acontecendo ao lado delas, né? Para não ser enganada. A gente percebe que existe muito engano nas igrejas atuais sobre a prosperidade. As pessoas querem ser prósperas. Não há nada de ruim a pessoa ser próspera. Não é ruim, não é pecado a pessoa querer ser bem-sucedido na vida, ganhar muito dinheiro. Não há pecado nenhum nisso. Mas tem pessoas que agarram isso de tal forma na vida dela que Jesus fica em segundo plano. Sim. Então isso já começa a ser um erro dos fins dos tempos, nos nossos dias. As pessoas querem a qualquer custo vencer, mas vencer de que forma? Isso é a inclinação da carne, né? Da carne. Não tem uma vitória espiritual. Aí a gente recorre lá no Novo Testamento. Tolo, você juntou esse dinheiro todo, você juntou o celeiro, e agora? Você vai morrer hoje, você preparou a sua alma para isso? Quando meu irmão faleceu num salto de paraquedas, meu irmão gêmeo, né? Ele faleceu num salto de paraquedas há 18 anos atrás, em 2001, praticamente, 2008, 18 anos atrás, 17, 18 anos atrás, eu fiquei pensando assim, puxa vida, como isso deu? Deus, por favor, só me mostre por que isso? Por que tão novo assim? Sim. Meu irmão é uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica, né? E um dia antes dele falecer, a gente estava no encontro, um churrasco que foi oferecido pela Guarda Municipal. Ele também era guarda municipal, como eu sou, né? E alguém perguntou ele assim: você vai saltar de paraquedas amanhã? Eu vou saltar. Amanhã eu vou dar meu 34º salto. Aí ele falou assim: você não tem medo de acontecer alguma coisa? Não. Eu falei assim: não, eu sou salvo por Jesus Cristo. Glória a Deus. Se acontecer alguma coisa, eu nem desço, eu subo direto para o céu. Glória a Deus. Então, né? Então, eu perguntei a Deus: como tão novo? Deus constantemente me falava da seguinte forma: esteja preparado como ele estava. Esteja preparado como ele estava, só isso. Então a gente tem que estar preparado o tempo todo. Preparado para a volta de Cristo. Então quando a pessoa deixa Cristo de lado, começa a não perceber que está sendo envolvido pelo mundo, pelas coisas do mundo, né? Está deixando Cristo de lado, está sendo envolvido por essas teorias da conspiração, mazelas, né, que tem atingido a igreja nos últimos teoria da conspiração, etc. A pessoa pode cair num erro sem volta. Entendi. Pode cair num erro sem volta. Entendi. Ô Ricardo, o que tem mais chamado a sua atenção no cumprimento das profecias bíblicas para esse tempo? Então, o que tem chamado a minha atenção é o que tem acontecido com o Irã, Israel, nos últimos dias. Nós vemos que agora os Estados Unidos ele atacou o Irã por causa do Estreito de Hormuz. Sim. E Israel aproveitou, atacou o Hamas, atacou o Hezbollah, atacou mais o Hezbollah do que o Hamas. E está se vendo uma situação difícil, porque o próprio Estados Unidos não tem atacado mais o Irã. Ele tem tentado uma trégua, porque ele precisa do Estreito de Hormuz para que os navios de petróleo se escorram por ali. Sim. Porque os aliados dos Estados Unidos precisam disso. Sim. E Israel está ficando sozinho, porque os Estados Unidos não têm atacado mais. Ele está na sinuca de bico. Por quê? Porque ou eu ajo sozinho, ou então não vou agir. E essa semana o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ele decidiu atacar Irã, com ou sem aval dos Estados Unidos. Então, para mim, isso é profético. O Irã está no centro das profecias do fim, a nação do Irã. O Irã é a antiga Pérsia.
Sim. O Irã é a antiga Pérsia, então ele está no centro das ações finais. Muitos dizem que Gog e Magog acontecerá agora. Não sabemos. Né? Gog e Magog e o Irã. Gog e Magog são os conflitos. São os conflitos do fim dos dias. A Pérsia. Né? Sim. A Pérsia faz parte desses conflitos do fim dos tempos, porque a própria profecia de Ezequiel 37, 38 fala da Pérsia. Né? Uhum. Fala de Gog e Magog, fala da Pérsia. Que ele vai se voltar contra Israel no fim dos dias. Sim. E a gente vendo, observando o que tem acontecido em Israel e lá no Oriente Médio, a gente acha que nós estamos muito próximos das profecias se cumprirem. Então, muito mais do que você observar esse ou aquele outro personagem, é observar essas guerras. Uhum. Essas guerras terão um desfecho final. Sim. Terão um desfecho final. E também uma outra coisa que as pessoas precisam ficar percebidas são os sinais. Já é o 5º ou 6º terremoto de magnitude 7,2 que tem acontecido. Hoje aconteceu na Colômbia. Exatamente. Então, isso tem acontecido de forma recorrente, com intervalos menores do que havia acontecido. Tornado no Brasil, alguns anos atrás. Então, isso são os sinais do fim dos tempos. São outros sinais do fim dos tempos que iriam acontecer. Porque o Senhor Jesus disse que os poderes do céu seriam abalados. E quando os poderes dos céus forem abalados, essa lei, a lei da gravidade, a lei da física, ela não terá mais influência sobre nós. Ou seja, elas entrarão em choque. A gente entende isso, os poderes do céu serão abalados. E haverá terremotos. O texto no original não diz em vários lugares. Quando a gente pega o texto original, está escrito assim: e haverá terremotos em todos os lugares. Não em vários, mas em todos. E a gente entende que esse intervalo que tem diminuído dos terremotos que tem acontecido, como você falou, né, aconteceu agora no sul do Brasil, os twisters, né, os tornados têm sido frequentes. Sim. Têm sido frequentes. E as catástrofes têm sido frequentes também. Nós vamos ver abalos aqui no Brasil. Tsunamis vão se levantar. Então, isso será um sinal dos tempos, dos últimos dias. E o Senhor Jesus disse que quando isso acontecesse, para a gente ficar apercebido e levantar a cabeça, porque a redenção se aproxima, né? Então a gente tem que ficar ligado, porque a redenção se aproxima a passos largos. A gente tem que ficar ligado para pregar o evangelho, mostrar às pessoas que Jesus Cristo vai voltar. E muito em breve. E as pessoas não estão apercebidas, estão querendo viver de forma como sempre viveram, não se preocupando com essas coisas. Não, Jesus vai voltar, nem vai voltar mais. Nem acredita mais que Jesus Existem estudos nos Estados Unidos, infelizmente, né? A gente tudo imita de lá, né? A gente, o evangélico aqui imita, que os evangélicos de lá, 60%, 70% não acreditam mais na volta de Jesus. Acho que isso é uma metáfora, né? Uhum. Não voltará de novo. Isso é um engodo, né? A gente foi enganado, não voltará mais. É muito ruim, é muito ruim, infelizmente. As pessoas estão sendo enganadas de uma forma muito veemente nesse fim dos dias. Entendi. Ricardo, nosso tempo está chegando ao fim. Nós vamos voltar para falar de alguns temas mais específicos sobre escatologia. Ainda falta falar sobre o reino, né, a Nova Jerusalém, sobre o milênio. Sobre o milênio, alguns pontos importantes. Eu vou marcar outra data com você. Hoje mesmo ainda consigo marcar outra data com você para a gente voltar aqui para dar continuidade nesse assunto. Mas eu quero te fazer ainda mais uma pergunta, que você pode até falar olhando ali para as pessoas. Se você pudesse deixar uma mensagem sobre a volta de Jesus para quem está nos assistindo, qual seria essa mensagem? Então, bem, pessoal, olha só. A gente deve estudar a palavra de Deus, estudar as profecias, a gente deve observar os sinais, a gente tem que pedir ao Senhor Deus discernimento, orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ilumine a nossa mente, para que a gente venha entender o que está acontecendo à nossa volta. Porque Jesus Cristo voltará uma segunda vez. Ele disse isso, ele prometeu, ele vai voltar. Então a gente precisa estar atento aos sinais, precisa estar atento aos acontecimentos do fim, porque senão, quando isso acontecer, a gente vai estar desapercebido e pode ser tragado de uma forma muito ruim. E quando a gente se der conta, para a gente voltar e tentar se localizar, não vai conseguir, vai ser muito difícil, porque as catástrofes serão terríveis, serão tremendas. A gente vai ver terremotos de 12, 13 graus na escala Richter. Hoje a escala vai até 9, ou se mediu até 9. Ela não tem um parâmetro final, né? Mas se mediu até 9. Mas
chegarão até, segundo alguns estudiosos, 12, 13 graus na escala de Richter. E a Terra vai cambalear como um bêbado, segundo a Bíblia diz. Então, serão catástrofes tremendas que assolarão a Terra. Agora, se a gente estuda a Bíblia, se a gente estuda a Palavra de Deus, se a gente fica ligado nessas coisas, será bênção para a nossa vida e a gente vai levantar a cabeça e lembrar que a redenção nossa se aproxima. Aleluia, glória a Deus. Então é isso, pessoal. Ricardo, mais uma vez, obrigado, cara, por esse tempo, para a gente estar aqui batendo esse papo junto. Foi um papo muito, muito enriquecedor e eu acho um assunto pertinente para esse tempo, né? Nós temos visto aí pela internet muito se falar sobre isso, mas pouco se explicar, né? São muitas falas aí que são vagas e, de fato, como você falou, as catástrofes elas têm cada dia mais aumentado, né? E não apenas em... Nós nunca tínhamos visto... Eu, pelo menos, não me lembro, desde quando eu me entendo por gente, de ter visto tornado no Brasil. Eu nunca... Não lembro disso. Terremotos da forma que está acontecendo aí, né? De fato devastar. Então, eu entendo que os sinais estão aí, estão às portas, né? Jesus Cristo está às portas batendo, né? Para ver quem vai abrir para ceiar com ele, ter essa oportunidade de ceiar. Eu te faço esse convite para você ouvir esse Cristo que está batendo a porta. Abre a porta, deixa com que ele entre, você vai ceiar com ele vai ceiar com você, a sua família, a sua casa. O convite que eu faço para você nesse momento é para você sentir essa mesma esperança que eu sinto no meu coração quando falo da volta de Cristo. Eu tenho certeza que o Ricardo também sente essa esperança. Amém. Eu sinto essa esperança no meu coração quando eu falo da volta de Cristo, porque é algo que eu aguardo, é algo que eu espero. A igreja de Cristo precisa estar, sim, esperando pela volta dele. Então eu sinto essa esperança. Então o apelo que eu faço para você no momento de hoje é: abre a porta, ouve Cristo batendo nela, abre a porta, deixa ele ceiar com você, você vai ceiar com ele, a sua casa, a sua família, e você vai ver o quão bom é. Entenda, o amor de Deus ele foi tão grande, mas tão grande, que ele deu seu filho por mim e por você. Ele não nos amou de qualquer forma. Foi um amor tamanho, tão pesado, que ele pegou o bem mais valioso que ele teve e ele entregou pela sua vida, pela vida da sua casa, pela vida dos seus filhos. E o que é que você precisa fazer? Só abrir a porta. Abre a porta e deixa Cristo ceiar com você. Amém? Te agradeço. Olha, não deixa de compartilhar essa live. Tenho certeza que vai ser um episódio que vai abençoar outras vidas. Compartilha. Curte aí, comenta o que foi que você achou sobre esse episódio. Deixa aí suas sugestões, suas dúvidas, que no próximo episódio, se você deixar, no próximo episódio, quando nós viermos, que o Ricardo ele vai voltar, nós vamos falar um pouco sobre as suas dúvidas, trazer aqui as suas respostas, tá? E que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua casa. Ricardo, quer mandar um abraço para alguém? Um abraço para todos os nossos ouvintes. Que Deus os abençoe. A minha esposa, minhas filhas, né, meus netinhos, Deus abençoe vocês e todos os nossos ouvintes, né? Que Deus os abençoe, que nós esperamos estar juntos para a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, você tem oportunidade, você que é empresário tem oportunidade de fazer parte desse projeto, você pode financiar esse projeto, um projeto de palavras que edificam e acrescentam sobre vidas. Você tem o desejo de ter a sua marca passando aqui nos episódios, como você tem visto aqui durante todo esse episódio. Entre em contato comigo, embaixo desse vídeo aqui vai ter, na descrição aqui vai ter os links que você pode entrar em contato. Nós vamos conversar sobre e você vai saber como você pode abençoar e ser abençoado. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio em nome de Jesus. Tchau, tchau.